Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, agora nós vamos fazer uma aula de exercícios sobre o conteúdo que nós aprendemos na teoria. Aqui nós temos umas questões sobre nomenclatura de alcanos. Número 1, dê nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Lembrando, na teoria, que os alcanos são todos hidrocarbonetos saturados. Primeiro, o que são hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. E alcanos são hidrocarbonetos saturados. Então, sempre que a gente analisar a estrutura do composto da classe dos alcanos, todos vão ser carbonos saturados. Entre os carbonos existem apenas uma seta, apenas um segmento de reta aqui, ó, tá? Compostos saturados. Vamos lá. Como que eu dou nome? Como que eu nomenclaturo esses quatro compostos? Vamos verificar um por um, mediante as regras estabelecidas pela IUPAC. Bom, primeiro, sempre é necessário identificar a cadeia principal. De novo, o que é cadeia principal? Cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono ligados em sequência. Nesse caso, como a cadeia ela não é ramificada, não tem carbono fora da cadeia, a própria molécula é a cadeia principal. Tá? Então, em todos os exercícios, nós vamos ver isso aqui, ó, cadeia principal. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Nós temos 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos, que nós aprendemos naquela tabela na teoria de definição de alcanos e nomenclatura. 5 carbonos, pente. Lembram o exemplo que eu dei no futebol? Quantos campeonatos mundiais o Brasil ganhou? 5. Ele é pentacampeão. E nos alcanos, alcano, todo alcano termina com ano. Lembrando, an, saturado, todos os carbonos são saturados, fazem ligações simples, e hidrocarboneto, o ozinho no final, pela definição, pelo final da palavra hidrocarboneto. Tá? Juntando o prefixo de quantidade de carbonos com a classe, como que é o nome do composto, pentano. Letra B. Esse composto. Bom, veja bem, ele faz um zigue-zague aqui, ó. Professor, eu posso considerar essa sequência aqui de carbono como sendo a cadeia principal para ficar legal, ficar tudo reto? Não, por quê? Ó? 1, 2, 3, 4. Essa cadeia teria 4 carbonos. E essa que nós selecionamos aqui tem quanto? Tem 5. Não esqueçam, regra do maior número para a quantidade de carbonos da cadeia principal. Certo? Vamos lá. Como a cadeia é aberta, tem duas extremidades, eu posso começar a numerar os carbonos daqui ou de cá. Lembra da regra? Regra do menor número. Para quem? Para o primeiro radical. A primeira ramificação, ou seja, o primeiro carbono fora da cadeia principal, é este cara aqui, é este CH3, que está ligado nesse átomo de carbono, que é o carbono de número 2, se eu começo a contar nesse carbono, certo? Então, 1, 2. Se eu começar a numerar desse carbono, 1, 2, 3, ó, o primeiro radical se encontra no carbono de número 3. E aí, para posição de radicais, sempre a gente considera o lado que der o menor número para as posições, certo, gente? Então, nesse caso aqui, vai ficar aqui, ó. Eu vou começar a contar nesse carbono. Como é o nome desse radical? Quantos carbonos tem nesse radical? Um carbono. Vocês lembram o prefixo para um carbono? Prefixo met. Radical sempre termina com il. Quem tem dúvida de tudo isso que eu estou falando, volta na videoaula da nomenclatura de alcanos que nós vimos na aula anterior. Metil, um carbono, é radical. Esse outro radical aqui, quantos carbonos nós temos? A mesma quantidade, um também. Metil. Como que vai ficar a nomenclatura da molécula? Ó, nós temos um metil no carbono de número 2 e o mesmo radical metil no carbono de número 3. Lembra como que é a regra? Ó? 2,3 carbono, um metil no carbono 2, um metil no carbono 3. Ó.
Esses números 2 e 3 surgem a partir do momento que eu numero a minha cadeia principal. Di vem do quê? 2, eu tenho 2 metis. Vai ficar 2,3 dimetil pentano. Gente, da cadeia do radical, da ramificação para a cadeia principal, não se separa por hífen. Só vai ter um caso que vai se separar e daqui a pouco a gente vai falar, tá bom? E por que pentano? Pente. Quantos carbonos nós temos na cadeia principal? 5 átomos de carbono. Prefixo para 5, pente. Nome do composto, 2,3 dimetil pentano. Ano, porque é um alcano. Ano, ligações simples, só tem carbono e hidrogênio, o composto é um hidrocarboneto. Ok? Letra C. Aí, à medida que a gente vai avançando na teoria, os compostos vão ficando mais complexos. Poxa, onde que eu posso seguir aqui e observar a sequência de maior carbono? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, ó, nessa sequência. Vai contar essa, tem 4. E aí a maior que a gente vai achar é essa aqui, ó, que faz esse zigue-zague. Veja bem que eu circulei em vermelho. Ó. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, começa a numerar nesse carbono ou nesse? A gente tem que averiguar. Por que eu comecei a numerar nesse aqui de baixo? Se eu começo a numerar aqui, qual é o meu primeiro radical? Não é esse? O metil? Está ligado nesse carbono, não está? Se eu numero esse carbono como o carbono de número 1, esse aqui é o carbono de número 2. Tá? O metil, o radical, está ligado no carbono de número 2. E se eu começo a numerar desse carbono aqui? Onde que está o primeiro radical? Não está aqui? Ligado nesse átomo de carbono? Qual é a posição, qual é a numeração desse átomo de carbono? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Opa, começando daqui, o primeiro radical fica no carbono de número 4. Começando daqui, o primeiro radical fica no carbono 2. Galera, regra do menor número, tá bom? Eu vou começar a numerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que nós numeramos os carbonos, tá certo? Beleza. Eu tenho um CH3, um metil no carbono 2. E no carbono 3, nós temos 2 metis, ó. Um metil aqui e um metil aqui. Lembrando que todo radical fora da cadeia carbônica principal é considerado ramificação. Então, ele vem a quantidade de átomos de carbono que tem nesse radical, mais a terminação il. Os 3 radicais são os mesmos, ó, metil, metil e metil. Como que vai ficar o nome do composto? 2,3,3. Por quê? Qual é a razão dessa numeração? Devido à posição do metil no carbono 2. Professor, por que nós repetimos 2 vezes o número 3? Porque nós temos 2 metis no carbono 3, tá bom? Então, quando nós temos esse caso, eu tenho que repetir a numeração. 2,3,3. Quantos metis nós temos mesmo? 3. Tri, de 3, tá bom? Metil, no plural, hexano. Lembra que eu falei para vocês, vamos voltar aqui, que da ramificação para a cadeia principal não se separa por hífen, é emendado, tá bom? É emendado, não se separa. Você que está escrevendo no caderno, depois você vai escrever, não se separa, é emendado, tá? Não pode ter separação aqui como é no português normal. Ok, só que quando for com 6 ou 7 carbonos, que vai ser com H, se eu coloco sem separar por hífen, vai ter o som de LH. Ficaria metilhexano, lhe. O som de LH, lhe. Aí a química, por essa consideração, para a cadeia com 6 ou 7, que é ex ou ept, começa com E, com H, desculpa, a gente precisa separar com hífen. Existem só essas duas exceções, certo, pessoal? Não se esqueça. 2,3,3 trimetil hexano. Tá bom? São muitas regras, eu concordo, mas com muita atenção vocês conseguem aí numa boa.
Próxima questão, letra B. Próxima molécula. Ok. Analisei, professor, eu posso chamar essa aqui de cadeia principal? Ó, 1, 2, 3, 4. Não pode, tem essa aqui, ó, que tem 6 átomos, né? Ah, professor, mas fica feio, fica estranho. Gente, a gente não está analisando estética, tá? Eu não estou analisando uma coisa que é mais bonita que a outra, tem que seguir a definição. A maior sequência de átomos de carbono que nós temos é essa aqui. Então fica aí este composto, tá? Essa sequência que tem 6 átomos de carbono. Nesse caso, tanto faz eu começar a numerar nesse carbono ou nesse. Veja, onde que está o primeiro radical? Nesse aqui, ó. Carbono de número 3. 1, 2, 3, tá? E se eu começar a numerar aqui? Onde que está o primeiro radical? Não está aqui? Carbono de número 3 também, ó. 1, 2, 3. Então, independente se eu começasse a numerar de cá ou de cá. Eu quis numerar de cá, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é o nome desse radical? Metil. Veja, um átomo de carbono, radical il. Um átomo de carbono, met, um radical il, metil. Temos 2 metis, não é? 3,4 dimetil. Por que 3,4? Porque eu tenho um metil ligado ao carbono 3 da cadeia e um outro metil ligado ao carbono 4 da cadeia. Di, porque são 2 metis, dimetil hexano, cadeia carbônica com 6 átomos. Lembrando, se separa por hífen, devido a, aqui no português, ter o som de lhe, tá bom? Ok. Agora a questão número 2 vai nos pedir o inverso. Ele me dá o nome do composto, tá? E me pede as fórmulas. Veja que a questão número 1, ele nos deu a fórmula estrutural e nos pediu o nome. Agora é o oposto, tá? Então eu quero montar a estrutura do 2-metil heptano. Veja, ó, heptano. Símbolo, tem o hífenzinho aqui, devido ao H, senão ficaria som de LH. Quero também montar a estrutura do 2,4 dimetil pentano e 3 etil 2,2 dimetil octano. Veja que aqui nós temos 2 radicais diferentes. Eu tenho um etil e eu tenho metil. Separa-se por hífen, tá? Sempre por hífen. Vamos lá. Questão A. 2-metil heptano. Aqui, pessoal, a gente vai analisar, igual eu falei para vocês, a nomenclatura de compostos orgânicos é um quebra-cabeça. Não sei se vocês até agora conseguiram já observar que é um quebra-cabeça para a gente agrupar para formar a nomenclatura do composto. Vamos lá. Heptano. Hept. 7 carbonos na cadeia principal. Quando a gente estiver em aula, a gente vai fazer passo a passo. Aqui já está montado, mas a ideia é o seguinte. O heptano, 7 átomos de carbono. Você vem e coloca 7 átomos e um tracinho de ligação. Então, imagina, apaga da visão de vocês tudo isso. Imagina que eu só estou colocando os átomos de carbono. Então, eu vou colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E depois eu vejo o radical, ó, 2-metil. Significa que eu tenho 2 radicais metil? Não. Significa que o meu metil está ligado no carbono 2 da cadeia. Se eu quiser numerar de cá, 1, 2, tá? Esse carbono é o carbono de número 2. Eu venho e ligo o metil aqui, CH3. Terminou, professor? Só falta completar com átomos de hidrogênio. Lembra na introdução que nós vimos? Que o exercício pedia complete as ligações dos átomos de carbono. E aí, lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. Aqui tem uma, eu coloco 3 hidrogênios. Aqui ele tem 3 ligações, 1 hidrogênio, sempre para completar 4. Aqui tem 2 ligações, coloco 2 hidrogênios e assim por diante. Ficando esta estrutura, tá bom? Então, esse primeiro composto, 2-metil heptano, tem essa fórmula estrutural. Letra B. 2,4 dimetil pentano, a mesma coisa. Então, agora veja que como é o P, já não está mais separado por hífen, tá vendo? É tudo emendado. Pentano, 5 carbonos na cadeia principal. Venho e coloco 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Até agora não existe nenhum hidrogênio, certo, gente? Então vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2,4 dimetil. Por que 2 e 4? Porque eu tenho um metil no carbono 2. Estou começando a numerar aqui, ó. 1, 2.
e tem um metil no carbono 4. Veja, 1, 2, 3, 4. Eu tenho outro metil no carbono 4. Terminamos? Basta completar com o hidrogênio. Esse carbono tem uma ligação, faltam 3. Esse carbono tem 3 ligações, falta 1. Veja que é uma coisa completando a outra. Se lá no início da matéria eu não conseguia ter atenção nas aulas para conseguir compreender, veja que isso aqui é um aprofundamento. Se você está com dificuldade, volte nas aulas anteriores, verifique os exercícios que nós fizemos, que não foram poucos, para vocês entenderem esse conceito, tá? E assim por diante, esse carbono, 2 ligações, 2 hidrogênios. Esse carbono, 3 ligações, 1 hidrogênio, e assim por diante, tá bom? Letra C, 3-etil, 2,2 dimetiloctano. Ó, agora esse é maior, complexo. Oct, oct, ó, emendado, tá vendo? Não é separado por hífen, é tudo emendado. Oct, 8 átomos de carbono na cadeia principal. Oct, tá bom? Veja, 3-etil, o que é isso? Eu tenho um etil ligado ao carbono 3 da cadeia. E 2,2 dimetil. Eu tenho um metil no carbono 2 e um outro metil, ó, são 2, di. Eu tenho os 2 metil ligados no carbono 2. Veja bem, 8 átomos de carbono. Vem e desenha 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. 3-etil. Et, pessoal, vocês lembram? 2 átomos de carbono, não é? Em qual posição? Carbono 3. 1, 2, 3, ó. No carbono 3 eu tenho um radical etil. 2 carbonos. Fica como? CH2, CH3, tá? 2,2 de metil, ó. Eu tenho um metil no carbono 2 e um outro metil também no carbono 2. 1, 2. Tá vendo? Colocou todos os radicais, basta fazer o quê? Completar as ligações com hidrogênio. Uma ligação, 3 hidrogênios. Esse não tem nenhum hidrogênio, porque ele já está fazendo 4 ligações. Um carbono, uma ligação, 3 hidrogênios. E assim eu vou completando a estrutura, tá? Então, 3-metil, 2,2 de metiloctano tem essa fórmula estrutural. Muito tranquilo, né, gente? Muito bem, terminamos a aula. E agora é só vocês revisarem a matéria e com muita atenção, prestarem bastante atenção nos exercícios e novamente refazê-los em casa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.